Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre análise de dados. Como medidas estatísticas nos ajudam com as análises de dados? Vamos ver? Então pessoal, chegamos no momento bem interessante da estatística, que nós já estávamos estudando nas aulas anteriores e seguindo aí o processo de pesquisa da Bia, que ela fez várias pesquisas para traçar perfis e ao mesmo tempo melhorar seus produtos e serviços. E agora a Bia ela tem que fazer uma análise bem interessante, que vocês vão me acompanhar e vão gostar. A Bia ela obteve um resultado sobre o perfil de um determinado bairro que precisará aí da ajuda da estatística para você compreender bem, como que é o perfil aí do bairro que a Bia está trabalhando, tá? Vamos ver como a estatística ela pode ajudar nesse sentido, como que ela vai ajudar a gente a chegar a boas conclusões. Só que atenção, vocês vão perceber que requer um pouco de paciência para fazer esse tipo de análise, tá? Porque a primeira análise pode às vezes levar a gente para uma realidade que não é o que realmente ali na verdade, não seria bem a realidade. Levar para uma interpretação que não seria a realidade da região, da situação, do que a gente está ali fazendo a pesquisa e buscando conclusões que sejam a realidade mesmo, na prática. Vocês vão perceber pelo exemplo, é bem bacana. Então, ó, eu queria primeiro que vocês pensassem, ó, em um bairro, a média de renda foi de R$10.000. Você, pensando nessa informação, média R$10.000, o que você diria desse bairro? O que você pensaria? Você achar que esse bairro, ele realmente, as pessoas elas estão bem prósperas, está todo mundo vivendo bem, deve ser outra realidade, eu também queria estar nessa situação, estar naquele bairro, aquele bairro realmente deve se destacar, porque não tem ali situação de pobreza, não tem situação de dificuldade, as pessoas estão tendo uma renda bacana, as pessoas estão vivendo bem, mas será que é isso mesmo que está acontecendo? O que você diria? O que vem na sua mente quando você pensa nessa informação? A média salarial ou a média da renda das pessoas é de R$10.000. Será que isso passa uma informação bem bacana realmente? Como você interpretaria isso? Então é interessante vocês perceberem aqui, pessoal, que a análise de dados requer muito cuidado. Porque todos os dias vocês recebem médias, Às vezes é num jornal que fala de uma média, ou então sai o resultado de alguma informação na internet que traz médias aqui e ali. Todo lugar vocês vão ser bombardeados com médias, E às vezes essas médias elas não trazem a realidade, tá certo? Então vamos agora pedir ajuda de outras informações. Vamos relacionar com outras informações. Vocês se lembram da mediana e da moda? O que são mediana e moda? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, média, mediana e moda. A média a gente já falou bastante, Vocês viram a aula anterior que a gente até construiu a média de dados agrupados e a média de dados não agrupados vocês já sabem calcular, Tranquilo, uma média comum é só somar todos os dados e dividir pelo total. Dados agrupados é só rever a aula anterior que vocês entendem lá como que segue a fórmula. Mas tem dois valores aqui bem interessantes para a nossa análise, Mediana e moda. Você se lembra dessas informações? Então, o que quer dizer mediana valendo aqui 1.500? O que quer dizer mediana? Se o salário mediano de um bairro ou a mediana, do bairro ali, 1.500 o salário, das pessoas. O que isso representa? Então, a mediana, pessoal, na verdade, é o valor que está exatamente no meio, tá? Se você pegar uma sequência de dados, E você pegar, por exemplo, 5 valores e colocar na ordem, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5. E você pegar o valor exatamente do meio, que é o 3, ele é a mediana desses 5 valores, porque ele está no meio, ele dividiria metade e metade, tá? Metade antes dele, metade depois dele. Então, o que representa falar que nessa pesquisa sobre os salários do mesmo bairro, que aquelas pessoas ganhavam R$10.000 em média, a mediana vale R$1.500. O que isso representa para a gente? Metade ali naquele bairro está ganhando abaixo de 1.500 ou até 1.500 e metade está ganhando acima de 1.500. E agora, o que vocês diriam sobre isso?
aquela média de 10 mil reais, vocês veem ainda com os mesmos olhos? Aquele bairro está com uma condição de vida bacana, as pessoas ainda estão todas ali bem? Será que não tem situação difícil naquele bairro? Olha que metade das pessoas estão ganhando abaixo de 1.500. Então, a situação já mudou, né? O panorama mudou. Então, vocês precisam sempre relacionar a média com outras informações, tá? Aqui a gente vai falar basicamente como relacionar média, mediana e moda, mas existem outras possibilidades, outras informações que não vão ser abordadas diretamente nessa aula, como o desvio padrão, que também é uma informação essencial para ajudar a analisar a média, né? Mas vocês depois podem assistir, né? Lá eu vou falar depois, mas eu vou adiantar aqui falando do Saiba Mais, lá traz vídeo falando sobre isso, para vocês complementarem as ideias, tá? Mas aqui, média, mediana e moda já mudou a sua visão desse bairro, né? Esse bairro já não está tão bom, porque a média é de 10 mil, mas metade ganha abaixo de 1.500. Mas vamos acrescentar um terceiro elemento, ó. Que elemento é esse? A moda. O que é a moda? Você já ouviu falar na moda? A ideia de moda, né, é realmente bem simples. É o valor que mais se repete, é o valor que mais apareceu na pesquisa. Assim como a ideia do dia a dia, quando a gente fala que alguma coisa está na moda, né, é porque todo mundo está fazendo, todo mundo está usando. Então, na verdade, a ideia é bem parecida com a ideia de estar na moda, né, porque é o valor que mais apareceu. Então, quando você pensa ali moda daquela região, daquela pesquisa, daquele bairro, é o salário mínimo, o que isso quer dizer, pessoal? As pessoas naquele bairro, a maioria ganha um salário mínimo. E agora, que conclusão que você chegaria? Será que aquele bairro que você tem média salarial 10 mil, mediana 1.500 e moda salário mínimo, a maioria ali vive bem ou vive mal, ou vive... que você diria? O que você concluiria? Porque essa aula a gente está falando de análise, tá? Então você tem que aprender a olhar essas informações e tirar conclusões. Então você não vai só olhar uma média, uma mediana e a moda e falar os números e pronto, acabou. Se você fosse traçar o perfil desse bairro, dessas pessoas, de acordo com essa pesquisa sobre o salário, lembrando que a Bia levantou essa pesquisa sobre os salários do bairro, eram muitas informações, ela pediu a média, a mediana e a moda, e agora a análise, né? O que a gente pode dizer? Então, mudou muito o panorama em relação, né, à informação inicial média, né? 10 mil. Por que a média era tão alta, 10 mil, sendo que metade ganha abaixo de 1.500 e a maioria ganha o salário mínimo? Por que isso acontece? Aqui é uma aula para bastante reflexão, pessoal, porque, na verdade, a média ela é influenciada por valores que sejam muito altos ou muito baixos, tá? Então, se você tem uma média ali de um bairro e você vai pegar pessoas que ganham salários que possam ser na casa dos milhares, aí bem alto, né, ou até milionárias. E aí você coloca esses valores na hora de somar na média e junta lá com o pessoal que ganha salário mínimo e junta com o pessoal que ganha ali também abaixo de 1.500, salário, e vai fazendo a soma e gera a média daquele bairro, aqueles salários que eram bem altos, eles vão impactar na média, vai dar uma média bacana, vai dar uma faixa salarial boa, vai dar ali o pessoal em média ganhando 10 mil. Mas os valores extremos da média, eles podem impactar bastante, né? Na verdade, esses 10 mil talvez não mostram nem a realidade que tem milionários nesse bairro, porque eles estão ganhando muito acima, e também não mostra a realidade do pessoal que está ali na luta, né? Na batalha, ali ganhando menos de 1.500 ou até o salário mínimo, tá? Que na verdade os valores aí estão bem próximos, né? 1.500 o salário mínimo está bem próximo, na verdade, né? É muito comum também que a mediana às vezes fique bem próxima da média, tá? A mediana fique bem próximo da moda, porque a moda foi o valor que mais se repetiu, então é muito comum você ter esses valores bem próximos. A média ela vai variar um pouco dependendo desses valores extremos, valores bem altos ou valores bem baixos, eles podem impactar a média e você tem uma visão que não é a realidade, tá certo? Então, de novo lançando a pergunta, o que você diria desse bairro agora para a gente fechar essa ideia? Bairro próspero, bairro com problemas, as pessoas estão lutando, estão sofrendo. Então, essa é a análise de dados que você precisa fazer. Você precisa pegar a média, mediana e moda e chegar a conclusões sobre qualquer pesquisa. Nesse caso, era faixa salarial, era como que as pessoas estão ali com as suas rendas, os seus salários naquele determinado bairro. Solta a vinheta de podcast, por favor. Então
Então, pessoal, nesse podcast vocês vão saber um pouquinho mais sobre análise de dados, vale a pena vocês assistirem, tá bem bacana, vocês vão conseguir aí agregar várias informações interessantes. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Vamos falar hoje nesse podcast, que é o último dessa série, que já tratamos aí sobre o impacto da ciência em nossas vidas, pesquisas qualitativa, quantitativa, dados agrupados, medidas de tendência central para dados agrupados. Vamos falar agora da análise de dados, né? Quando você chega nos dados agrupados, como uma tabela de distribuição de frequência, você pode fazer uma análise, né, mais simplificada, olhando as quantidades das frequências em relação a cada intervalo de classe, mas você depois calculou também média, mediana e moda, são bons parâmetros, boas referências para você fazer as suas análises, né? Assim como também você consegue calcular outras informações que são as medidas de variabilidade, quando você faz aí o desvio padrão, né, a variância, você consegue fazer uma análise da dispersão das informações, o quanto elas estão espalhadas ou o quanto elas estão mais próximas da média, da mediana e da moda. Então, são várias formas, né, vários parâmetros que vocês podem utilizar para fazer análise de dados agrupados. São os mesmos parâmetros que usaríamos também em dados não agrupados, mas como a gente precisa focar em dados agrupados porque permite análises organizadas de grandes quantidades de dados que já foram estruturados, organizados em tabelas, como essa que vocês estão vendo da distribuição de frequência, é bem interessante que se você tem a média, a mediana e a moda, né, você pode também comparar essas informações, né? Por exemplo, se a média, né, da faixa etária, como essa tabela de distribuição de frequência desse 40, mas aí de repente você encontrasse que a moda deu 50, ou você encontrou que a mediana deu 30, você poderia comparar essas informações, né? Porque principalmente a mediana, pensando que 30 seria metade, metade, aí depois se você encontrasse depois também a moda é o valor que mais se repetiu, a mediana é um valor essencial também para nossas análises, é um valor que faz parte da medida de tendência central, mas dá para ir aprofundando essas análises com a ajuda as medidas de dispersão, que são, né, a variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Quem quiser saber mais sobre o tema também tem vídeos aqui no canal sobre essas medidas que vocês poderão pesquisar, que ajudam muito nas análises de dados e especialmente dados agrupados, como vocês estão observando essa tabela de distribuição de frequência. Então, forte abraço a todos e até a próxima. E aqui, indicando para vocês mais uma vez o Saiba Mais, não deixem, né, de consultar o Saiba Mais sempre. E a frase de conclusão, pessoal. Falamos da análise de dados, que é uma área bem bacana, né? A análise de dados é essencial. Vivemos na sociedade da informação. Somente vamos conseguir fazer uma triagem de tanta informação se elas estão bem organizadas e usamos informações chaves, como fizemos hoje com a média, mediana e a moda. Ótimos estudos!